Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Eu sou Paulo Guedes. Hoje estaremos falando sobre aquela passagem: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Está em Mateus capítulo 5, versículo 17. Nós estamos dando sequência, versículo a versículo, do Evangelho de Mateus, para que a gente possa, aos poucos, compreender realmente esse Evangelho tão fabuloso que é o nosso Evangelho de Jesus, né? Jesus demonstra com essa passagem e com as suas colocações e atitudes que em momento algum pretendia destruir a lei vigente, mas sim expandi-las e completá-las. Nos velhos ensinos haviam duas partes distintas, trazidas à humanidade através de Moisés e os profetas, e é elaborada pelos homens, destinada a trazer um freio àquele povo rústico. Tínhamos duas partes aí, né? A confusão existente entre as duas, pois se achava que ambas eram de fonte divina. Porque achava-se que tanto a parte que era destinada à questão moral, como a que era destinada à vida comum do ser humano, vinham de origem divina. E a gente sabe que não é bem assim. E outra coisa, os judeus passaram a dar mais importância à legislação humana, esquecendo o culto interior a Deus. Jesus não modifica as leis divinas, apenas traz novas elucidações sobre o amor, a visão de Deus e a salvação das almas. Jesus, o que ele faz? Ele percebe que havia uma grande confusão e ele começou a fazer correção, principalmente na lei civil, que eram aquelas leis que estavam totalmente em desacordo com as leis divinas. E deu cumprimento e expandiu a compreensão das leis morais, que era a base das leis divinas. E vamos começar aí, trechinho por trechinho, entender. Penseis. Jesus, por saber que entre aqueles que o ouviam encontravam-se alguns representantes dos fariseus, declara que, para que eles soubessem que ele estava ciente dos seus pensamentos, que não veio destruir a lei. Observem que ele diz: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. E ele, quando ele está falando, ele diz: penseis. Ele fala que sabia que eles estavam pensando. Além no que tange a prática moral e ética, ele a seguiu e confirmou-a em várias passagens, em vários momentos. Mas no que tange a leis civis apropriadas à sua época, toda lei civil ela é apropriada a uma época. Revogou sempre que elas eram abusivas. Hoje a nossa lei civil ela é adequada ao nosso entendimento, à compreensão do homem dos dias de hoje. E a gente observa como a nossa legislação muda o tempo todo. Toda hora tem novas leis, alterando, modernizando. As leis divinas não, são estáveis. Elas não mudam. E Jesus só mudou aquilo que realmente precisava ser mudado, porque as leis divinas não. E aí continuamos. Que vim. Jesus declara que veio ao mundo provindo do Pai. Saí do Pai e vim ao mundo. De novo deixo o mundo e vou ao Pai. A gente encontra isso em João, no capítulo 16, versículo 28. Jesus, quando ele fala, não penseis que eu vim, porque ele veio ao mundo. Ele veio do Pai. E em determinado momento, depois da crucificação, voltou ao Pai. Voltou às áreas celestiais para continuar nos ajudando através dos seus emissários. Tem uma passagem que Pilatos lhes disse: então tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes, eu sou rei. Para isso nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Quem é
a verdade escuta minha voz. João capítulo 18, versículo 37. Jesus, ele era rei em um outro sentido. Não num reinado terrestre, material, mas no reinado divino. O reinado que traz o amor, o reinado que traz a paz. Nesse reinado, sim, Jesus era e continua sendo o rei, por ser o soberano espiritualmente falando, por estar acima de todos nós e exercer uma autoridade amorosa sobre todos nós. E vamos lá, revogar, pôr de lado, abolir, abrogar. Só o pensar nisso já seria profanação e blasfêmia para o judeu comum. Mudar a lei já seria uma coisa terrível, porque eles acreditavam que tanto a questão civil quanto a religiosa eram de origem divina. Como é que o maior dos judeus, o Cristo, poderia fazer tal coisa? O Cristo deveria ser o maior do que os profetas, maior do que Moisés, mas não contrário a estes, porque eles é que exaltaram e glorificaram o Messias durante séculos. Jesus não poderia, no que diz respeito às leis divinas, ir contra Moisés. E no que diz respeito às leis civis, ele revogou, mas com sabedoria, porque ele sabia que se ele revogasse de forma intempestiva, eles o atacariam e impediriam que ele desse sequência ao seu messianato na terra. Lembremos-nos igualmente de que Cristo era o autor da lei e dos profetas. Porque quando a gente fala nos 10 mandamentos, quando a gente fala nas passagens onde os profetas trouxeram entendimentos da lei divina, eles vieram em nome do Cristo trazer isso. São enviados de Jesus. Então o autor de todas aquelas passagens é o próprio Cristo. Quando a gente vê o Decálogo, quando a gente vê os 10 mandamentos, quem é que ditou para Moisés? Um enviado do próprio Jesus, que veio trazer um avanço do conhecimento das leis divinas. A lei. A nova aliança será escrita não em pedra, mas no coração. A gente encontra isso no Velho Testamento, em Jeremias, no capítulo 31, versículo de 31 a 34. A nova aliança, a nova lei, será escrita no coração do homem, que é a lei moral, e não em pedra, e não em livros. A nova justiça não atinge apenas os atos externos, mas também o interior do homem, porque ela é abrangente. Por isso, nela não se elimina a lei antiga, mas se aperfeiçoa. O que diz respeito à lei divina, Jesus aperfeiçoou. Por quê? Não para modificá-la, mas para melhorar o entendimento. Porque como foi trazida por pessoas ainda não do gabarito evolutivo de Jesus, havia alguma dificuldade de entendimento. Então Jesus amplia esse entendimento. Os exemplos são tomados no Decálogo. Note em 5, 21 a 48, duas séries de 3 formas introdutórias. Lá em Mateus. Ouviste o que foi dito aos antigos. Lá no Mateus capítulo 5, de 21 a 48, Jesus, duas séries de 3 formas introdutórias. Ouviste o que foi dito aos antigos. O que ele começa? Ele diz, aos antigos foi dito isso. E aí ele introduz a compreensão correta. Aí ele faz os ajustes necessários à interpretação correta. E a gente vem cada vez mais ampliando esse entendimento. Jesus mandou o Consolador, como nos promete em João 14. Para quê?
para aumentar mais ainda a compreensão, para que a interpretação fosse melhorada. E vai continuar melhorando conforme o avanço moral da humanidade, o avanço intelectual também da humanidade. Jesus fala da lei e os profetas. E é importante notarmos que a frase diz a lei ou os profetas, e não a lei e os profetas. É a lei ou os profetas. Os judeus eram culpados de revogar um ou outro. Os saduceus não aceitavam os escritos dos profetas, por motivo de sua interpretação errônea. Os fariseus revogaram parte da lei. Provavelmente os essênios revogaram parte de ambos. O Messias, Jesus, não revogou nenhum e nem o outro. Ele aperfeiçoou tanto a lei quanto os profetas. Jesus não fala de um e outro, ele fala de um ou outro. Ele não veio mudar nenhum nem o outro. Ele veio ampliar o entendimento. Ele veio fazer com que nós, seres humanos, ainda rústicos na época, e rústicos um pouco melhores, é claro, mas rústicos ainda hoje, tivéssemos uma compreensão melhor. Tivéssemos um entendimento maior, mais abrangente. E assim continua. Isso é importante. A gente precisa continuar entendendo. A gente precisa, através hoje das elucidações dos benfeitores espirituais, ampliar isso. Quem melhor de que Emmanuel para nos ajudar nisso? A série Pão Nosso é fabulosa. Versículo a versículo, Emmanuel transforma numa página de interpretação com grande qualidade. E a gente vai andando e vamos ampliando e melhorando o nosso entendimento. Isso é fundamental. A gente precisa não mais nos acomodar. Precisamos buscar o entendimento. Precisamos ir ao encontro dessas verdades que principalmente os benfeitores espirituais estão trazendo, ampliando para todos nós. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. A discordância que existia em entre Jesus e os escribas fariseus estava na interpretação da lei. Enquanto eles se baseavam a sua interpretação nas tradições, Jesus baseia a sua doutrina na lei de amor, que está de acordo com a natureza divina. Deus é amor, conforme nos diz João. Os saduceus e os fariseus, eles buscavam a interpretação da lei da forma deles, conforme o interesse deles. Jesus não. Jesus baseia a interpretação dele na lei do amor, que é a lei divina, que está de acordo com a natureza divina. Porque a lei de Deus, a lei divina, é a lei do amor. Porque Deus é amor. Jesus está aqui, diante de todos nós, derramando sobre todos nós a sua lei de amor. E aquele que mergulha no Evangelho do Cristo, compreende o Evangelho do Cristo, sai recheado de amor, transformado no amor, vivenciando o amor. É uma tarefa que todos nós temos que fazer. É uma busca que todos nós temos que fazer. Senão, não vamos chegar ao que queremos, que é a conquista da felicidade. Vamos analisar a questão da regra de conduta. No grego caioné, o termo é nomos. Regra de conduta, costume, elemento de composição igual a uso, que equivale ao hebraico Torá, que compreende toda a vontade revelada de Deus. A Torá, que o pessoal fala que são as leis, né?
que é as leis de Deus, a vontade de Deus, a expressão a lei ou os profetas representam a divisão das escrituras do Antigo Testamento em duas partes. Mateus, lá no capítulo 7, versículo 12, no capítulo 11, versículo 13, no capítulo 22, versículo 40, e Lucas, no capítulo 16, versículo 16, João, no capítulo 1, versículo 45, Romanos, no capítulo 3, versículo 21, falam dessa lei do Antigo Testamento, das Escrituras. Essa classificação se encontra também na antiga literatura judaica. No entanto, a divisão mais comum entre os judeus era a tríplice divisão: a lei, os profetas e os salmos. E Lucas fala isso lá no capítulo 24, versículo 44. Ou segundo o título da Bíblia hebraica, lei, profetas e escritos. A gente tem várias maneiras de separar aí o Velho Testamento, as regras de conduta. O contexto indica que, com toda a probabilidade, Jesus estava se referindo em primeiro lugar à lei moral, confirmada pelos profetas. Quando Jesus está falando lá de não veio mudar a lei, que não veio abrogar, ele está falando da lei moral. Em Mateus, no capítulo 5, versículo 21 a 47, Jesus elege certos preceitos dos 10 mandamentos. A gente vê no versículo 21 e 27. E das leis de Moisés, nos versos 33, 38 e 43. E apresenta o contraste entre a sua interpretação e a dos escribas, expositores oficiais e mestres da lei. Jesus pega, a gente vai, no decorrer de novos programas, estar olhando cada uma dessas passagens. Mas o que Jesus faz? Ele pega primeiro os 10 mandamentos, algumas passagens, e começa a dizer o que era dito aos antigos e o que ele interpretava. E depois ele pega também uma parte de alguns versos, pega alguma parte dos profetas e vai fazendo comparações e fazendo correções na interpretação. Porque os escribas, que eram os expositores oficiais, os mestres da lei, eles estavam equivocados na sua interpretação. Porque tinham usado dos seus interesses para interpretar a lei. Tinham modificado o entendimento de muita coisa. E Jesus, como veio para trazer a boa nova, ele simplesmente corrigiu tudo isso. Porque Jesus, o que é a boa nova? É as leis divinas, que já estavam, de alguma forma, no Velho Testamento. O que Jesus fez foi agrupá-las todas, porque elas são muito dispersas no Velho Testamento. Jesus pegou elas e colocou. A gente principalmente encontra quase a lei divina, praticamente uma síntese dela no Sermão do Monte, que encontra lá em Mateus, no capítulo 5, 6 e 7. E também temos em Lucas, capítulo 6 e 7. Mas o que Jesus fez? Ele pega, sintetiza tudo e dá uma interpretação mais ampla de tudo, para que fique mais claro para todos nós o que realmente são as leis de Deus. E Jesus continuou o cumprimento. Ele não veio destruir a lei, que está lá em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 8. E toda a economia antiga, nem consagrá-la como inatingível, mas dar-lhe pelos seus ensinamentos uma nova e definitiva forma. Porque as leis estavam lá. Ele veio dar uma nova forma. Ele veio mostrá-la de maneira mais fácil de entendimento. O preceito antigo deixa de ser exterior e passa a habitar o interior dos homens. O judeu tinha todo aquele culto exterior, as formas da religiosidade. E Jesus, ele muda tudo isso. Ele diz que esses preceitos da lei precisavam habitar no interior do coração do homem, para que faça a
transformação de dentro para fora. Ele veio cumprir em obediência e perfeita harmonia a lei amorosa do Pai. Olha o detalhe. Jesus, de todos os profetas que nós tivemos na terra, ele foi o que vivenciou na íntegra as leis de Deus. Por isso, o diferencial dele. Por isso, o marco de dividir a humanidade em antes e depois do Cristo. Do grego pleroo, completar, encher. Eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. João capítulo 15, versículo 10. Jesus completa, ele enche todos os espaços do ser humano com as leis divinas, com a lei do amor. Ele mostra a todos nós a possibilidade de vivermos na íntegra o Evangelho. Porque ele viveu. Porque ele mostrou que é possível. Porque ele também, como nós, foi criado simples e ignorante. E galgou passo a passo as esferas superiores através da evolução. Mostrando para nós qual é o caminho. Ele disse para nós: eu já caminhei por aí, eu sei. Eu conheço os atalhos, sigam. E se fizermos, vamos abreviar o tempo da nossa subida. A colocação de Jesus: não cuideis que vim destruir a lei e os profetas, mas cumprir, confundiu muitas pessoas, principalmente por não entenderem que a lei do Antigo Testamento está dividida em 3 partes. A lei moral, a lei civil e a lei cerimonial, a que Jesus se refere, sem sombra de dúvidas, a lei moral. A lei moral é a lei de Deus. A lei civil regula a relação entre os indivíduos. E a lei cerimonial era a que regulava a relação do indivíduo com a religião, como era feito o culto religioso. A civil e essa lei cerimonial, elas são modificáveis. Vão se alterando conforme o tempo. A lei moral, que é a lei divina, não. A seguir, Jesus lhe disse: são essas as palavras que eu vos falei. Estando ainda convosco, que importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Lucas capítulo 24, versículo 44. Jesus disse que precisava vivenciar isso para que tivesse a credibilidade da presença dele como Messias. E ele vivenciou. Vivenciou com grande amor as leis divinas. As predições messiânicas apontaram para o Cristo, falaram do Cristo. O segundo sentido em que Jesus cumpriu a lei e os profetas é que ele cumpriu as profecias do Antigo Testamento concernentes ao Messias que havia de vir. As predições messiânicas e seu cumprimento em Jesus de Nazaré solidificaram a fé dos cristãos desde os tempos do próprio Jesus. Porque entre os judeus foi extremamente importante Jesus cumprir a promessa que estava no Velho Testamento, da vinda dele mesmo. Porque os profetas ficaram anunciando a vinda dele. Houve uma interpretação equivocada. Achavam que viria o Messias bélico, e veio o Messias do amor. Jesus prefacia cada um dos seus ensinos com as palavras: ouviste o que foi dito aos antigos. Então ele prossegue, dando a compreensão contemporânea do assunto. Depois ele diz: eu, porém, vos digo. A essa altura, em cada caso, Jesus continua explicando a profundidade e a extensão da lei ou da prática em seu mais amplo sentido. Era o aperfeiçoamento da lei. Ele não veio destruir a lei. Ele veio dar prosseguimento a ela.
Ele veio mostrar que é possível vivenciar a lei de Deus na sua íntegra, que é possível vivenciar o amor, que todos nós nascemos também simples e ignorantes e um dia seremos espíritos crísticos. Basta que atentemos para o Evangelho, atentemos para as leis divinas e, com empenho e disciplina, façamos de tudo para segui-los. Que Jesus possa nos abençoar. Estamos terminando aqui o nosso programa. Estaremos semana que vem aqui, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes.